eles poderiam ter entrado com quanto de dinheiro quisessem. O problema é que na hora de preencher o papel da imigração, melhor dizendo, na hora de preencher o papel da alfândega americana, que estava em inglês ou em espanhol, não preencheram de forma adequada. Não estava no idioma deles. Mas alguém disse, não, eles falam espanhol. Eu vi a fita, eu vi o DVD da bispa falando espanhol. Me desculpe. Bispa, se você estiver ouvindo, ele respeita muito, mas você fala muito mal espanhol. Se isso é falar espanhol, que os espanhóis me desculpem, os hispanos me desculpem. Ah, o apóstolo fala inglês. Eu conversei com ele. Eu conversei em inglês com o apóstolo. Me desculpe, o apóstolo pode falar em língua estranha, mas em inglês ele não sabe nada. Agora, gente, eu falo inglês, falo espanhol, mas eu tenho dificuldade de preencher documentos que sejam em inglês e sejam em espanhol. Eu tenho dificuldade. Porque uma coisa é você falar e entender, outra coisa é você ler e saber o que está lendo. Pior do que ler e saber o que está lendo é escrever em inglês. Quem está lhe falando sabe o que está falando. Eu falo inglês, eu falo espanhol. Entretanto, na hora de culpar, meu irmão, é muito mais fácil jogar pedra do que achar uma flor e oferecer a um amigo. Veja bem as incoerências. Eu tenho na minha mão a revista Veja. Revista Veja, edição 2022, ano 40, número 33, 22 de agosto de 2007, da editora Abril. Página de número 64. O templo caiu para os Hernandes. Será porque o templo caiu? Eu fico pensando, por que esses meios de comunicação não colocam o templo caiu para os padres pedófilos? Não colocam. O templo caiu quando um deputado não evangélico, macumbeiro, umbandista, cachaceiro. O templo caiu quando ele foi pego na corrupção. Não foi. Quando os padres alemães fizeram o que não deviam, o templo não caiu. Interessante, quando o presidente Collor foi cassado, porque deveu, apesar de não ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ter sido absolvido, o templo não caiu para ele. E ninguém falou, o presidente católico. Não. Interessante. Interessante também. Quando o Papa pede desculpa e entra em contrassenso com a infalibilidade papal, que o Papa não fale, o templo não cai. Por que quando é um crente o templo cai? Por que com crente tudo é diferente? Será que a gente não paga imposto? Será que a gente não deve ser respeitado como todos são? Ô gente, por que vocês falam da gente? Por que vocês falam da fé da gente? Não, mas todo mundo deve. Ei, se todo mundo deve, então todo mundo deve. Mas por que os outros que não são o todo mundo são tratados e nós somos tratados de forma diferente? Mas veja as incoerências. Continue comigo, veja as incoerências. Página 65. Página 65. Os prejuízos registrados pela igreja desde a prisão dos seus líderes são entre 30% e 40% dos cerca de 1.200 templos fechados. Eu queria perguntar para a imprensa o seguinte: qual foi a autoridade da igreja Renascer que declarou isso aqui? Que alguém tem que ter declarado. Tem que ter algum documento. Eu não conheço. Eu não sei quem foi que falou isso. O número de fiéis caiu pela metade. Será? Será? Mostra para aí. Põe aí na tela. Põe aí na tela. Enquanto eu estou falando, está saindo. A multidão que estava no culto domingo passado. Hoje é terça-feira. Estou gravando hoje, terça-feira.
Dá uma olhadinha na multidão que tinha domingo passado lá na Lins de Vasconcelos. Dá uma olhadinha. Será que caiu mesmo, gente? Refrigera minha alma quando penso em desistir. E porque eu me apeguei a ti, o meu El Shaddai vem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra. Quem prepara para mim, desde a frente ao inimigo, e me põe tranquilo curto, em seu esconderijo, para cada A arrecadação diminuiu 60%. Qual foi o tesoureiro da igreja que falou isso? Ô pessoal, ô gente, quem é que falou isso? Onde é que está escrito isso? Não, mas isso é lógico, ocorre. Pera lá, gente. Lógico. Lógico mesmo. Lógico. Era todos os corruptos irem para a cadeia e foram. Lógico, aí para a cadeia quem deixa um avião explodir com 199 pessoas e morrer. Foram. Lógico. É ir para a cadeia quem está roubando o dinheiro do pobre. Foi. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime, de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo, no entanto, enviaram aos colegas americanos 2 provas que desmentiram o casal. A minha pergunta é simples. Quem fez direito sabe do que eu estou falando. Eu queria perguntar o seguinte. Onde está a carta rogatória da Justiça Americana requisitando ao Supremo Tribunal Federal do Brasil que envie rogatória, que envie informações para eles? Será que tem a carta? Eu não conheço. Eu tenho certeza que deve ter. O Ministério Público nessa nação é muito sério. É muito sério. Eles não iriam mandar uma coisa ao bel prazer assim. Mesmo porque também não pode. Se são documentos que fazem parte dos acervos deles, são documentos que estão nos autos. Ou será que mandou por fax? Ou por correio? Será que não passou no Supremo Tribunal Federal? Tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que o Ministério Público fez isso, não. Não pode. Eu não posso descrer da justiça brasileira. Se eu descrer da justiça brasileira, eu tenho que descrer de tudo. Olha lá. Mais um parágrafo. Mais uma frase. Meses antes de serem presos, Sônia e Estevão Hernandes estavam bastante preocupados com a sua segurança. Meu Deus! Que novidade! Estavam preocupados com a segurança. Amigo, amiga, você aí, você dorme com a janela aberta? Você anda em São Paulo tranquilo? Você anda absolutamente... Não, estão preocupados com a segurança. Ora, estão preocupados com a segurança. Gente, o governo está preocupado com a segurança. E há de quem não se segurar. Hoje em dia está complicado. A gente que é do bem fica dentro de casa, todo mundo guardado pelas grades. E os bandidos estão na rua. Até porque não cabe mais, as prisões estão todas cheias. Então, o Estevão e Sônia andam preocupados com segurança. Ei, se tiver alguém que não tem preocupação com segurança, parabéns. Eu tenho muita preocupação com segurança. Aliás, as estatísticas dizem que o maior mercado que está crescendo atualmente no Brasil é o mercado da segurança. Vendendo câmeras, vendendo GPS, vendendo monitoramento, vendendo todo tipo de coisa. A situação está tão difícil que em São Paulo e no Rio de Janeiro, um policial, quando vai para o trabalho, não pode levar o documento de policial. Mais que isso, ele não pode ir de farda, porque senão matam ele. Esse país está com uma segurança ótima.